Então o Up Emotion, quando ele chegou no mercado, ele recebeu algumas críticas relativamente ao funcionamento da transmissão, especificamente alguma lentidão na troca de marchas e o fato de ocorrer uma descontinuidade quando você está acelerando muito e na troca de primeira para segunda e de segunda para terceira. Então, com relação a isso, algumas revistas aí acabaram não recomendando o carro. Nós temos uma visão diferente, acho que ele atende muito bem pela proposta dele, né, de ser um carro barato com transmissão automatizada, funciona muito bem em cidade. E agora chegou o Up TSI, que também está sendo muito elogiado, especificamente com relação ao desempenho dele, que é um desempenho muito bom, e também um pouquinho mais econômico que o Up convencional. Então, você tem duas realidades, né? Um carro que está sendo muito bem avaliado pela crítica, pela imprensa, e o Up Emotion, que não é uma unanimidade, né? Algumas pessoas acham bom, outras não. Então, esses duas versões do Up, tanto o Emotion quanto o TSI, hoje tem o mesmo preço. Então, cabe uma consideração: qual que é melhor? A resposta não é tão óbvia, tá? A gente vai tentar responder qual que é a melhor opção nesse vídeo. Então, vamos lá. Up TSI ou Up Emotion? Bom, pessoal, então nós estamos fazendo o teste com dois Ups, o Emotion e o TSI. E esse aqui é o TSI, né? Desculpa, esse aqui é o Emotion. E cabe uma comparação entre eles, porque agora os dois estão o mesmo preço. Então, se você pegar um Move Up TSI, dá o mesmo preço de um Move Up ao Emotion, é exatamente o mesmo preço. A Volkswagen, nesse último reajuste que ela fez aí, ela resolveu tornar totalmente igual, até nos centavos, o preço do TSI e do Emotion, né? Então, fica a questão: qual que é melhor? É o Emotion ou o TSI? A questão basicamente, o TSI é muito mais desempenho, né? O TSI tem 105 cavalos, acelera de 0 a 100 em 9,5 segundos. Esse aqui faz em 16,5, 7 segundos mais lento. Enfim, não dá para comparar em termos de performance o Up TSI com o Up Emotion. O desempenho desse carro aqui, que é do 1.0 MPI, já é muito bom, tá certo? Você não precisa, para um carro urbano, não precisa mais do que isso aqui, já é mais do que o suficiente. O desempenho desse carro, ele não é lento, ele é adequado. Obviamente que se você colocar 4 pessoas dentro, ele vai sentir, e o Up TSI não sente, tá certo? Então é isso que tem que ser visto. Agora, em termos de conforto, esse carro aqui, que é o Emotion, você vai falar: cara, ele dá tranco? Dá. Não é que ele dá tranco, mas você percebe a troca de marchas. Quer ver? Ó, primeira, agora está em segunda, né? Trocou para terceira. Se você trocar lentamente, se você estiver andando tranquilamente, você não vai perceber trocas de marchas. Agora, sem enfiar o pé, principalmente na troca de primeira para segunda, você vai sentir. Enfim, de segunda para terceira também. Tem determinadas situações que você tem que fazer intervenção. Enfim, o câmbio não funciona, não funciona perfeitamente, tá certo? Agora mesmo, não sei por que ele resolveu travar em segunda, né? Vamos ver se ele vai voltar sozinho para terceira. Voltou. Então, mas você vai falar: o câmbio não é perfeito. Não, não é. É um câmbio barato, que custa 3 mil reais. Certo que um câmbio automático aí custa sempre 7, 8 mil reais. E ele não funciona bem com motores 1.0. Isso aqui é um câmbio para motor 1.0. Agora, ele, mesmo funcionando não tão maravilhosamente bem como uma transmissão automática como a do HB20, aí do HB20 do Onix, essas transmissões funcionam melhor? Sim. Mas qualquer transmissão, mesmo automatizada, é melhor do que uma transmissão manual, pô, em termos de conforto. Não dá pra você comparar o conforto de um carro que não tem transmissão, que você não tem que trocar a marcha e acionar a embreagem, com um carro que você tem que fazer isso. Então, eu vou falar pro meu uso, que é um uso mais urbano. Dificilmente eu viajo com carro, é um uso mais urbano. Eu prefiro o Emotion. Eu abro mão do desempenho do TSI em função
do conforto proporcionado por essa transmissão a Emotion, com todas as restrições que possam ser colocadas contra ela. Eu vou fazer um teste aqui, ó. Vou acelerar bem rápido, tá? Em mobilidade, para vocês perceberem como ele realmente, o tranco que dá, a descontinuidade que você percebe, ó. Primeira, segunda, tá vendo? Terceira. Deixa eu acelerar tudo. Ela, primeira, segunda entrou agora. Então, ó, vamos parar e sair aqui, ó. Engatou primeiro, ó. Primeira, segunda, soltou a terceira. Então, essa é a situação. Vocês perceberam algum tranco no carro? Não teve tranco. Agora, o que acontece? Você percebe que ocorre a troca, porque você está acelerando, chega na hora de trocar a marcha, o câmbio desengata uma marcha e engata outra, e esse processo demora um pouquinho. Então você percebe essa descontinuidade. Então você vai falar, o comportamento é esportivo? Não é. Esse aqui, para quem gosta de desempenho, é melhor não ficar nem chegar perto do Emotion. Agora, se você quer conforto e comodidade, esse é o carro. Esse aqui é muito melhor do que o TSI em uso urbano. Ele é mais cômodo e oferece maior conforto para o motorista. Ela é pior do que uma transmissão automática? É pior que uma transmissão automática, mas ela é melhor do que uma transmissão manual. Quem não gosta do Emotion, desculpa, mas a verdade é essa. É você não ter que trocar marcha. A hora que você está num congestionamento, isso não tem preço. A comodidade que isso oferece é muito grande. Quer dizer, o TSI é um carro realmente bem interessante com relação à performance, não resta a menor dúvida, apesar que ele tem um lagzinho ali até 1900 RPM, 2000 RPM ele fica fraco, e às vezes faz falta isso, porque principalmente nessas saídas de lombada, essa falta de torque, ela se mostra deficiente, porque é lógico que depois de 2000 RPM, a maior parte do tempo você está rodando acima de 2000 RPM, mas você acaba rodando também em algumas situações, como você está em segunda, teve que superar uma lombada e saiu, o carro lá fica a 1500 RPM, e nessa situação o Up TSI fica bem fraco, você percebe o lag dele, ele fica bom mesmo só depois de 2000 RPM, então 1900, né, 1900, 1950, 2000 RPM ele começa a realmente ficar muito bem. Então, basicamente é isso. Então eu, particularmente, para um uso urbano, eu abro mão da transmissão do motor TSI e fico com a transmissão Emotion. Porque se você considerar os dois, o TSI é cerca de 10% mais econômico do que um Up MPI. Apesar que nas nossas medições isso ainda não se verificou. Tá certo? O MPI, o TSI acabou ficando até mais ou menos o mesmo nível de gasto, um pouquinho, gastando um pouco mais, porque o que acontece? Como é um carro que anda muito, você acaba acelerando muito também. Segundo os números do Inmetro, ele realmente é mais econômico. Agora, vamos ver, resumo. Para quem anda em estrada, se você anda em estrada e costuma carregar mais de 3, 4 pessoas no carro, precisa daquela performance, precisa da performance da TSI, você gosta de um carro que tenha mais agilidade, isso vai efetivamente se transformar num benefício, aí beleza, você pega o TSI. Agora, lembre-se que se você mora numa cidade congestionada, São Paulo, BH, Rio de Janeiro, Brasília, se você morar em cidade satélite, tiver que enfrentar aquele congestionamento que tem para cidades satélites, o iMotion, o TSI é complicado,
tá certo? Porque a transmissão manual você vai ter que ficar fritando, se desgastando, trocando marcha, apertando embreagem, colocando primeira, segunda toda hora. Isso irrita. Isso aí não tem menor... esse carro aqui acaba sendo muito mais confortável nessas situações, que é a transmissão e-motion, com todas as restrições que possam ser feitas com relação a ela. Então, a minha opinião é essa. Para quem usa o carro em cidade, o e-motion é melhor. Para quem usa o carro em estrada, o TSI é melhor. Mas, evidentemente, isso vai do consumidor. Se você gosta de câmbio manual, pega o TSI. Agora, se você não gosta de ficar trocando marcha, é melhor pegar o e-motion, tá certo? E para quem usa em estrada, que você acaba trocando poucas marchas, aí também é melhor pegar o TSI, tá certo? Duas opções ótimas. Vai comprar? Faça um teste nos dois, avalie. Você precisa de desempenho, você valoriza mais desempenho do que conforto, então pega o TSI. Se você detesta trocar marcha como eu, o iMotion é a melhor opção.